Olha o versículo 10 e 11 para você ver o que Jesus está falando. Levantando-se Jesus, perguntou a ela: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Versículo 11. Então Jesus disse: também eu não condeno você. Jesus está mostrando para a gente que quem condena e quem magoa quem está condenando são humanos lidando com suas carências, suas necessidades. É humano pecar contra o outro e é humano querer que quem pecou contra mim pague a conta. Mas Deus não pertence nem a esse lado, nem ao outro lado. Por isso, quando Jesus começa a entrar nessa situação para mostrar a Deus de fora das encrencas humanas, das confusões dos seres humanos, para mostrar que Deus transcende, está muito acima de tudo isso, para mostrar que Deus pode ser o Deus do pecador e o Deus do ofendido, o Deus de quem condena e o Deus de quem é condenado. Se eles forem buscar Deus, para mostrar esse Deus que transcende a tudo isso, Jesus começa dizendo: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Sabe o que ele quer dizer com isso? O que Jesus quer dizer com isso é que é natural do ser humano caído, descendente de Adão, que ele erre com o outro. Desde que Adão pecou, nossa humanidade está condenada. É natural que o homem erre com o outro, mas também é natural que quando eu erro com o outro, eu olho para o meu erro cheio de compreensão com o meu erro, porque eu sei porque eu errei. Mas quando o outro erra comigo, é natural que eu olhe para o erro do outro sem compreensão nenhuma, porque eu não tenho a menor ideia de o que fez o outro errar comigo. A única coisa que eu sei é o quanto eu sofro quando ele erra comigo. Quando você vê Caim falando sobre a situação de Abel, você percebe claramente que o ser humano está definitivamente perdido. Porque Deus deixou uma coisa bem clara para Caim. E o que Deus deixou claro para Caim? Se você oferecer o sacrifício do jeito X, o mundo espiritual se abre para você. Se você oferecer o sacrifício do jeito Y, o mundo espiritual não abre para você. Aí Caim diz: não, mas eu vou fazer do jeito Y. Então tá, faz. Aí Caim fez o sacrifício dele do jeito Y, enquanto Abel fez do jeito X. E aí a glória de Deus se manifesta para Abel e não se manifesta para Caim. E Caim fica irritado, nervoso, com raiva. Por quê? Porque eu fui castigado. Gente, Caim não foi castigado, mas ele falou: eu fui. O Senhor encheu o meu coração de inveja quando o Senhor atendeu Abel e não me atendeu. E Deus falou: não, filho, você está de cara feia à toa. Caim, escuta na sua cabeça. Se você tivesse feito certo, você seria aceito. Você fez errado, você não vai ser aceito. É assim que funciona. O mundo espiritual é movido por princípios. Se você quebra o princípio te quebra. E Deus não tem nada a ver com isso. O ser humano, desde Adão e Eva, erra com o outro e ele compreende porque ele errou. Quando o outro erra com ele, ele não compreende porque o outro errou, porque ele está ocupado sentindo a dor dele. E aí, Jesus diz assim: Deus está fora disso. Quem não tiver dívida, quem não tiver pecado, joga a primeira pedra. O que Jesus queria dizer é que se a gente for apedrejar, então vamos apedrejar todo mundo. Sabe uma das coisas que complica quando a gente quer apedrejar? É que a gente não percebe que 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, Paulo diz assim: aquele que acha, não é aquele que tem certeza não, é aquele que acha. Aquele que acha que está em pé,
Cuidado, porque você pode cair. Por que ele pode cair? Porque ele está em pé. Sabe quem não cai? Quem está caído. Mas quem está em pé pode cair, e pode cair a qualquer momento. O que Jesus está dizendo e convidando a gente a olhar a situação é para a gente ver os seres humanos jogando os jogos deles. Mas fora desse jogo que os humanos estão jogando, Deus é Deus e está oferecendo misericórdia para quem condena e para quem é condenado. E, gente, os dois podem perder Deus de vista. E os dois podem achar que Deus está sendo injusto. Sabe, quem condena, se ele não vai para Deus, para aceitar a graça e a misericórdia de Deus, ele perde Deus e perde tudo. Quem é condenado, se ele não for para Deus para buscar a misericórdia de Deus, ele também é condenado. Os dois, o que condena e o que é condenado, estão condenados ao inferno, porque são herdeiros do pecado de Adão. Os dois podem encontrar misericórdia em Deus através do sacrifício da cruz, ou os dois podem rejeitar o sacrifício de Jesus e ir para o inferno, se perderem completamente. Mas a verdade é que quem condena também é condenado, e quem é condenado também condena. Deus está estendendo misericórdia e bondade, e a gente pode bater na porta de Deus, e Ele nos perdoa, cancela o nosso mal, e nos ensina novos caminhos. Uma coisa que quem condena, e quem é condenado, que vai condenar depois, uma das coisas que a maioria das psicologias defendem, é que o abusador de ontem, foi o abusador de hoje, foi o abusado de ontem. Então, normalmente quem está sendo condenado hoje, amanhã vai ser o condenador. E quem é o condenador hoje vai ser o condenado de amanhã, porque isso são os homens, os seres humanos jogando seus jogos. Deus é muito maior do que isso. E aí, não importa como você está sendo tarjado. Se você está sendo tarjado como o condenador, Deus tem misericórdia de você. E você precisa da misericórdia de Deus. Se você está sendo tarjado como condenado, Deus tem misericórdia de você e você precisa da misericórdia dele. Por isso Jesus diz que quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Uma coisa que Jesus disse em Lucas 6,38 é que você deve ter cuidado com a medida com a qual você mede o outro. Ele diz assim: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a mesma medida que tiverdes medido, vos medirão também. Sabe o que significa isso? Significa que quando alguém erra comigo, e para o bem dessa pessoa, eu tenho que medir o castigo dela. Porque, gente, viver em sociedade é muito complicado, porque o que o outro faz, o que o outro decide, para onde o outro vai, afeta a mim, afeta meus filhos, afeta meus amigos, afeta a minha vida. Então, muitas vezes, para que a vida funcione, eu tenho que julgar o outro que errou. E na maioria das vezes, isso não tem nada a ver com Deus, isso tem a ver com viver em sociedade. Eu tenho que julgar. Mas aí Jesus diz: quando você tiver que julgar, lembra que a mesma medida que você julga o outro vai ser usado para medir você. Então é mais ou menos assim: você vai servir o veneno da condenação para o outro, porque você é a pessoa que tem que fazer isso. A gente sempre faz essas coisas com gente que a gente ama, porque a gente quer salvar as pessoas que a gente ama delas mesmas. Já notaram isso? Então normalmente o algoz das pessoas que a gente ama é a gente, porque quando alguém erra com a gente, se ele é alguém que não vale nada, que não tem nada a ver com a minha vida, e que a desgraça dele não me afeta, deixa ele errar para lá. Mas quando ele está errando, ele é alguém que quando ele erra, ele faz mal para ele, para mim, para minha família, para os meus, então eu quero julgar ele. E aí Jesus diz que nessa hora, a gente precisa escolher a medida. E aí eu prefiro medir o veneno que eu tenho que dar para outra pessoa, e eu tenho que dar porque eu me importo com ela. Eu vou medir o veneno dela numa canequinha de café, aquelas piquititicas assim de 50 ml. Por quê? Porque mais hoje, mais amanhã, vai chegar a minha vez.
Mas hoje, mais amanhã, gente que me ama vai precisar me apertar no canto e me bater com força, porque eu sou digno daquilo. E aí Jesus está dizendo, tudo que você usou para medir o outro vai ser usado para medir você. Mas quando alguém precisa da minha bondade, da minha misericórdia, da minha compreensão, da minha intervenção, da minha ajuda, da minha semeadura, aí não vou medir numa canequinha de café. Vou pegar um barril daqueles grandões de 200 litros ou uma caixa d'água de 2.000 litros e vou medir minha resposta ao outro com bondade, com cuidado, com proteção na caixa de 2.000 litros. Por quê? Porque quando eu for bom com alguém, quando eu cuidar de alguém e eu for receber o resultado, eu quero receber na caixa de 2.000 litros. Porque com a mesma medida que você mediu o outro, você vai ser medido quando chegar a sua vez. Escuta o que eu estou te falando, sua vez vai chegar. Por quê? Porque a vida é complicada, a vida não é simples, a vida é complexa. Sabe, quem não entende isso, vive vivendo uma coisa que a vovó chamava de pagar a língua. Quem aqui já escutou essa expressão falado para alguém? Fulano pagou a língua. O que é fulano pagou a língua? Fulano pagou a língua é uma pessoa que apresentou certezas absolutas, defendeu padrões absolutos. A vida dá uma virada e lá está ele, pagando a língua, fazendo o que disse que nunca faria, que nunca aceitaria, que nunca entenderia, que nunca viveria. Lá está ele. Por quê? Porque a vida é assim, a vida é complicada. Aí Jesus diz assim, se você for o que atira a primeira pedra, fica sabendo, alguém vai atirar a primeira pedra quando for sua vez de ser apedrejado. Mas por que Jesus está falando disso? Para ajudar a gente a entender que Deus não está envolvido nas encrencas humanas. Deus está acima. E sim, gente, o certo e o errado existe. O pecador e o ferido pelo pecador existe. Mas Deus é muito mais do que isso. Deus não é escravo nem das nossas justiças, nem dos nossos pecados. Por isso, Jesus veio, morreu na cruz, para pagar o nosso pecado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí, Jesus dá 4 sentenças para os discípulos. Eu trabalhei essas 4 sentenças num livro chamado Sobrevivente, Aproveitando a Última Chance. Se eu não estou enganado, está no capítulo 4 desse livro. E aí, se você quiser aprofundar, está lá no livro. E se você já tem o livro, mais fácil ainda. 4 sentenças que Jesus coloca nesse texto para fazer a gente perceber que a gente está vivendo as nossas encrencas baseado no pecado de Adão, e Deus está de fora oferecendo a mão para nos socorrer, para nos ajudar, a mão misericordiosa dele. Às vezes eu sou aquele que ofende, que machuca. Às vezes meu coração está cheio de culpa, de vergonha, de constrangimento, de decepção comigo mesmo, de frustração comigo mesmo, porque eu não queria ferir, mas eu feri. Deus é o Deus misericordioso que está de mão estendida. Às vezes eu não sou o que ofende, às vezes eu sou o ofendido. E quando eu sou ofendido, a dor é outra. A dor é de injustiça, de raiva, de mágoa, de amargura, de vitimismo, de coitado de mim, ninguém vê que eu estou sofrendo e eu estou tão afundado quanto o outro. Sabe, aquele que se enche dessas coisas, está tão cheio quanto o outro. E aí, Jesus nos dá 4 sentenças. Na verdade, ele deu 4 sentenças para a mulher. Ele disse primeiro para a mulher assim: onde estão os teus acusadores? Porque ele fala isso para forçar ela a perguntar: quem é de fato que está me acusando? A segunda sentença que Jesus dá para ela assim: eu também não te condeno.
Ele queria que ela soubesse que a condenação nunca vem de Deus. A terceira sentença, ele disse para ela assim: agora vá. E a quarta sentença, abandone sua vida de pecado. Em algumas versões, não peques mais. Essas 4 sentenças são extremamente importantes para a gente entender que Deus não está dentro das encrencas. E por que a gente precisa entender isso? Porque quem está acusando por razões emocionais. Na maioria das vezes, quem está com a pedra na mão para jogar no outro, está jogando porque se importa, porque ama, porque tem um pouco de esperança que jogar pedra vai fazer a pessoa tomar vergonha nessa cara porca dela e sair dessa vida. A maioria das vezes, quem joga pedra quer o bem do outro, mas quer de um jeito raivoso, irritado, magoado, ferido. E ao jogar a pedra, ele puxa Deus para dentro. Ele diz: é claro que Deus entende a minha situação. É claro que Deus entende que eu estou certo e você está errado. Mas quem está do outro lado, ele pode jogar o jogo de Caim. E o jogo de Caim é um jogo perigoso. O jogo de Caim é: eu devia dizer assim, sim, eu estou errado, me perdoa, me ajuda a consertar, me dá a mão. Caim podia ter feito isso, e a história de Caim seria outra. Quem está errado, pode dizer: eu estou errado, mas eu errei porque você errou primeiro. Sabe que o cara de pau do Caim teve coragem de falar? Quando Deus disse para ele assim: ô Caim, meu filho, gente, Deus, nesse tom de voz mesmo: Caim, meu filho, por favor, me entende, vem cá, Caim, vamos conversar. Caim, eu não estou castigando você. Você usou a chave errada e o portal não abriu. Você escolheu a chave errada. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas o Senhor abençoou Abel. Abençoei Abel, Caim, mas eu abençoei Abel porque Abel abriu o portal. Você não abriu. Mas o Senhor podia me abençoar com o portal fechado. Então, quando a gente é a pessoa que erra com o outro, a tendência é o nosso coração se endurecer, e em vez da gente admitir: eu errei e eu vou consertar, a gente busca subterfúgios para lidar com a dor que a gente está sentindo. Porque não se engane, quem errou está sentindo culpa, vergonha, constrangimento, frustração, decepção consigo mesmo. Tem uma dor gritando lá dentro da alma dele, porque errar é horrível. E aí ele pega essa dor e se concentra nela, em vez de entender que ele causou dor no outro. Caim fez isso. O resultado é que todos nós precisamos escutar essas 4 sentenças. E a primeira sentença: onde estão os teus acusadores? A primeira sentença ajuda a gente a entender que o único ser no universo capaz, na posição para condenar alguém, é Deus. Quando Jesus pergunta para a mulher: onde é que estão os seus acusadores? Ninguém te condenou? Ele estava dizendo claramente para ela assim: mulher, qualquer um que te condena, não está te condenando pelos seus erros. Qualquer um que te condena, está te condenando por emoções dele, por questões dele, porque ele se sente inseguro, porque ele se sente mal com tudo isso, porque ele tem medo do futuro, porque as coisas parecem que vai dar ruim. Isso mexe com a alma das pessoas, por amor a você, porque ele quer seu bem, está vendo você se autodestruir. Então, ele te condena tentando te salvar, ou por causa de outras coisas que tem lá na alma dele. Mas registra: a única pessoa de fato capaz, poderosa ou bastante na posição de condenar é Deus. Aí vem a segunda sentença. A primeira: onde estão os teus acusadores? A segunda sentença: eu também não te condeno. Eu também não te condeno significa: os que não podem te condenar, não te condenaram porque não podem.
Mas eu não te condeno, porque eu não quero, não estou afim de condenar você. Falando sobre isso no Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 16, Jesus diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele segue o texto dizendo que ele não veio para condenar o mundo, mas ele veio para que o mundo fosse salvo por ele. O trabalho de Deus, todo o trabalho de Deus, não é para condenar a gente. Pastor, por que tantas pessoas são condenadas? A gente, irmão, se condena sozinho. Jesus diz, nesse texto de João 3, 16 a 20, ele diz assim: a condenação é exatamente essa, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. A condenação não é Deus castigando a gente porque a gente fez o que Deus não queria que a gente fizesse. A condenação é Deus veio ao mundo salvar a gente, Deus estendeu a mão e a gente falou, não quero. A gente se condena. Deus não está apontando dedos, não está condenando. Deus está estendendo a mão e dizendo, queria salvar você. Você é o que acusa? Ou você é o que é acusado? Estou com a mão estendida, eu quero te salvar, eu quero te socorrer, eu quero te ajudar. E por que Deus faz isso? Porque Ele é assim. É dele ser assim. É por isso que Paulo disse, porque é pela graça que sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus e não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, a primeira sentença, onde estão os teus acusadores? Deus não está acusando. A segunda sentença, também eu não te condeno. Deus não trabalha para isso. A terceira sentença é, agora vá. Jesus fala para a mulher, depois de dizer para ela que Ele não vai condenar ela, que Ele podia, mas não vai. Ele diz, vai. E vai significa, sai desse estado atual onde você está e vai para o próximo nível. A única resposta para nós é o próximo nível. Deus nos chamou, irmãos, para a gente sair de onde está. Se você é o acusador, sai da acusação e vai para o próximo nível. Se você é o acusado, sai do acusado e vai para o próximo nível. E por que isso é importante? Porque normalmente quem está preso no estado que essa mulher está, ele tende a ficar ali. Se ele é o acusador, ele se aprisiona como acusador e ele diz, não solto o cabo do chicote enquanto meu mundo não mudar. Seu mundo não vai mudar se você não sair do lugar. Solta o chicote e vai. Mas se você é quem está apanhando com o chicote, você não precisa ficar apanhando com o chicote a vida toda. Aceite que Deus te perdoa, aceite que o outro te perdoa, perdoe você também a você mesmo e vamos para o próximo nível. Porque ficar preso no momento de dor, de sofrimento, de mágoa, de ferir o outro, do outro ferir a gente, isso não resolve. E aqui, no vai, eu queria ajudar você a entender que a vida e os relacionamentos, eles são tão complexos, são tão difíceis, que o único jeito da gente viver bem com a gente mesmo e com o outro é indo em frente. É acreditando que no próximo nível, na próxima semana, no próximo mês, no próximo ano, vai ser melhor. Sabe, alguns de nós fica tão preso nesse lado, que a gente diz assim, um dia, quando tudo melhorar, eu sigo em frente. E aí não vai melhorar, porque você ficou parado. Onde você está? Não tem melhora. O caminho é para frente. Continua, 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 continua. Cresce. Não para, porque parar e dizer, vou esperar fulano se resolver, vou esperar Beltrano se melhorar, eu vou esperar isso aqui acontecer. Não acontece. Segue. Segue com o que você tem agora. Pastor, mas eu já perdoei uma vez. Perdoa 2, 3, 50, 200, 1 milhão. Só não para, vai.
pastor, mas eu já magoei a pessoa porque ela me feriu, eu reagi e machuquei ela. E agora eu não consigo sair desse lugar de reação. Então, sai, decide sair. Vai para o próximo nível. Vamos embora, vamos crescer, vamos continuar. Jesus manda a mulher sair. Sai daqui, vai viver. Se você é bom de imaginação, deve ter imaginado que a luta da mulher não acabou ali, né? Ao levantar dali, ela tinha um marido para enfrentar, filhos para enfrentar, questões para resolver. Ela tinha longas conversas para ter. As coisas não iam melhorar fácil assim. Mas ela tem que sair dali e ir para o próximo nível, o próximo passo. Vamos embora. E aí, a última sentença de Jesus para a mulher foi: abandona a sua vida de pecado. Ou seja, vai e não peques mais. Sabe, Jesus está dizendo, ninguém tem o poder de te condenar, só Deus. Deus não está a fim de te condenar. Mas Ele está dizendo também, vai, sai desse estado, vai para o próximo nível. E Ele está dizendo, não peca mais. E por que não peca mais? Porque é a mesma coisa que eu dizer para alguém que quebrou uma lei. Tem uma lei da gravidade que diz, não pularás do terceiro andar, porque você quebrará as pernas. E aí, Jesus ajuda essa pessoa, encontra ela caída, e olha para ele e fala, você quebrou a lei da gravidade, né? Quebrei, Senhor, me perdoa, tenha misericórdia de mim. Tenho, vou te ajudar. Vou encanar sua perna, vou botar as coisas no lugar, vou te ajudar a levantar, vamos embora. E depois que Jesus bota o indivíduo em pé, fala assim, você não pula do terceiro andar mais, não? Jesus não está ameaçando. Jesus está dizendo para ele, se você fizer de novo, a conta vai ficar cada vez mais cara. Mas por que você me ameaça desse jeito? Jesus, não, eu não estou te ameaçando, eu estou te contando o que vai acontecer com a sua vida. Porque quando você quebra o princípio quebra você. Vai e luta contra isso. Pastor, mas você falou que a gente é humano, e sendo humano, a gente erra. Sim, é verdade, sendo humano a gente erra. Mas a gente pode crescer com as ferramentas que Deus dá, e indo para próximos níveis, abandonar os níveis anteriores. Indo para próximos níveis, vencer os níveis anteriores. E por que a gente não vence? A gente não vence, na maioria absoluta das vezes, porque a gente está gostando de onde está, porque a gente arranjou boas desculpas para continuar, e a gente não quer lutar. Mas Ele está dizendo, vai e não peque mais.